Existe no Brasil, mesmo em pequenas cidades, mais do que até além das médias cidades, nas pequenas cidades, uma espécie de cópia de erros que as grandes cidades cometem, como, por exemplo, a verticalização desnecessária, exatamente. Como combater isso? É difícil combater isso, mas é um fato que a gente tem que, de alguma maneira, versar sobre o território. Quem? Não os arquitetos, a nossa sociedade, a sociedade organizada, a questão política. A sociedade organizada discutir os seus destinos. Exatamente. E isso é política. Eu acho que, necessariamente, num determinado momento, a gente vai ter que parar para discutir as futuras cidades. A possibilidade de imaginarmos novas cidades seria um momento muito importante para revermos toda a construção e toda a forma de ocupar o território. Porque tem uma questão interessante, que é o seguinte: quem fez as nossas cidades como elas são, quem ocupou o território como ele foi ocupado, fomos nós, não foram outros. Fomos nós, brasileiros. E somos nós que vamos ter que resolver esse desastre. Descentralização, a princípio, é uma ótima ideia, desde que você não amplie um território. Quer dizer, a ideia era que você pudesse concentrar em volta das infraestruturas consagradas, que você tivesse cinturões verdes, depois outras verticalizações. Não é isso que acontece, o próprio mercado hoje quase que abaliza essas novas interferências e adensamentos que são completamente inconsequentes. Aí entra o arquiteto, completamente pago por um estilo qualquer que ele comprou não sei de onde, e vai implantando essa quantidade de pirulitos por aí, sem aquilo que nós falamos anteriormente, de incorporar nisso todas as questões que estão envolvidas numa inserção dessa. Por que é igual? Porque a falta de informação me faz também pensar que 50% da culpa desse processo todo é também do comprador. Aí ela se arma. Ela pega um processo que já está consagrado de um tipo de arquiteto, de um tipo de financiamento, de um tipo de construtora e corre atrás disso, que ela sabe que isso ali não vai quebrar ou alguém não vai passar a perna dela, já que isso ali vem sendo repetido indefinitivamente. Então, e ela não tem que explicar para outra que comprou a mesma coisa que ela não comprou um troço tão bom quanto aquela. Sabe? Então, isso entra num ritmo de empurra, aí fica mais rico, troca por mais alto, e outro vem e ocupa esse lugar e vai fazendo esse processo. Então a cidade é feia, mal ocupada. Aí eu acho que a questão que você está abordando é a questão da densidade. É preciso fazer cidades densas, porque interessa que elas sejam densas, para não serem muito uma mancha espraiada, para a infraestrutura não custar muito caro, para não ter que ir muito longe. E a gente pode ter densidade alta sem fazer verticalização. E São Paulo tem uma característica que eu chamaria de descontinuidade. Existem muitos espaços vazios porque eles foram desinteressantes em determinado momento para quem estava construindo a cidade. Podemos chamar isso de especulação de mercado imobiliário, podemos chamar isso de promoção da cidade, mas de certa forma começa a se construir em determinado momento, depois não é mais interessante, fica tudo vazio e cheio de fragmentos. Eu acho que São Paulo tem que se preocupar em corrigir isso, de certa forma, e preenchendo os vazios e adensando a cidade sem deixar a cidade aumentar de tamanho. Acho que é uma característica que a gente tem que se preocupar. Se nós analisarmos década de 60, final dos 50, até início de 70, mesmo dentro desse nicho da arquitetura da especulação, vamos colocar entre aspas, nós temos excelentes projetos. Se você está em São Paulo, você vai em Higienópolis, tem projetos maravilhosos. Nós temos aí em São Paulo, desde o Artigas ao Rino Leve, Fábio Penteado, ao Franz Repp, pessoas que desenharam edifícios maravilhosos para atender aquilo. E que se você estiver na frente do edifício Itália, ou do Copan, você vai saber que está em São Paulo. Hoje em dia acontece essa massificação realmente que você está dizendo. Agora, eu acho que cabe a nós, arquitetos, lutarmos pelo direito, e precisamos que junto conosco tenhamos empresários que tenham essa visão, que não seja a visão só da ganância em ganhar dinheiro, mas aquela visão de que você realmente pode
ganhar o dinheiro. Ninguém é contra isso, mas que nós não podemos esquecer a qualidade, que nós podemos reduzir as ganâncias e melhorar a qualidade dos edifícios. Nós, infelizmente, não temos esse substrato hoje aqui no nosso país. Raros são os empresários que têm esse tipo de pensamento, porque a maioria se transformou numa fábrica, pede para o arquiteto transformar suas obras numa fábrica de projetos iguais. Como você disse, você pode estar em Porto Alegre, você pode estar em Belém do Pará. E quando você olha para o desenho do edifício, não existe nenhuma proposta nova, não existe nada novo. Tudo é uma questão de dosimetria. Tirar a validade da verticalização como um fator, inclusive, de aumento da permeabilidade do solo, quer dizer, ao invés de eu estender casas por uma grande área, eu concentro, então eu permito muito mais área permeável. Isso é uma solução. Agora, como se aplicado isso, você vê que é da forma mais absurda do mundo, né? Essa cidade que usa o planejamento como ferramenta acabou. Nós vamos crescendo por espasmo. A cidade cresce por pressão imobiliária. Não existe um mecanismo das cidades, e agora, ultimamente, é que tem sido retomada essa ideia das secretarias de planejamento e coordenação geral, que fazem o planejamento a longo prazo, não a curto prazo para atender a fatalidade, mas a longo prazo, estudando exatamente vetores de expansão, novas centralidades. Porque que é uma nova centralidade? Não é mais o trabalho que se fazia de selecionar os usos, é o trabalho de descobrir regiões onde a cidade cresce e tem uma certa autonomia, onde ela pode, cidade, não demandará que você sempre, para poder ter um atendimento qualquer, você precisa do sistema viário. Que você, no nível de gregário, no nível perto da sua casa, você tem um atendimento. Quer dizer, isso tem que ter planejamento. Por isso é que nós perdemos, em algum momento, Paulo Marcon, você falou isso, eu acho que em algum momento nós perdemos o prestígio desses planos de uso e ocupação do solo e de planos de diretores. Eu acho que no momento agora, e o CAL está fazendo esse trabalho, é de retomar a importância do arquiteto na discussão e na ordenação e na harmonização dos vários agentes, dos vários stakeholders desse sistema. Acho sim que a cidade ele precisa de alguns ícones verticais, mas não necessariamente a banalização da verticalização. Aí sim, eu entendo que isso é um problema. De fato, gera, né, uma sobrecarga da infraestrutura. Evidentemente, onde ali tinha uma residência, passou a ter, né, 30, 40 residências. E as cidades não foram preparadas para essa concentração da necessidade de infraestrutura. Então, sim, eu defendo a tese de que há uma crise das cidades. Então, há necessidade, sim, do arquiteto retomar o projeto de cidade, o projeto, né, de transformação e de evolução desses territórios. Conjuntamente com isso vem o problema da formação, né? Temos hoje, até onde eu sei, cerca de 300 escolas de arquitetura no Brasil. Estamos formando um corpo de profissionais que, né, estão recebendo informações diversas, não estamos com esse domínio dessa formação como categoria profissional. E o reflexo é isso aí, é uma arquitetura posterizada, é uma profissão em crise, mas temos que estudar, temos que dar solução, né? Vamos em frente. Não é irreversível porque a arquitetura ela vai se substituindo. E vão ficando alguns edifícios que têm que tem força emblemática, que representam o seu momento. Eu acho isso, né? Porém, essa arquitetura, ou quando ela substitui, ela tem que respeitar a memória. Então, eu acredito que muitos dos edifícios nossos, que por vezes que a gente acredita que devam ser mantidos, como os casarões da Paulista, que do ponto de vista da arquitetura,
eles não tinham nenhum valor e grande significado. Mas, do ponto de vista da história que essa arquitetura ela conta, eu acho que era importante que eles tivessem, ou parte deles, tivessem sido mantidos construídos, né? Nesse sentido. Quanto ao edifício isolado dentro do lote, esse é um mal que assola as cidades brasileiras, né? E a cidade, ela é um espaço muito caro para não ser utilizado dentro do período maior possível dos dias. É isso que faz a cidade, essa dinâmica, é isso inclusive que reduz a violência, que as pessoas tanto temem quando pegam e metem grandes muros fechando e criam bairros absolutamente desconectados do tecido da cidade, né? Eu acho que esse é um grande problema nosso, que faz parte da arquitetura e dos arquitetos trabalharem para que esse panorama mude. Nós, como arquitetos, pela própria formação, a formação profissional, a gente tem condições de contribuir para mudar esse tipo de situação. Do contrário, sem essa parceria com a sociedade, reconhecendo, e quando eu digo parceria, não é só o usuário, mas o empreendedor, a classe política que comanda as grandes cidades, quando isso passa por esse entendimento do que nós fazemos e dando espaço para a gente poder contribuir nessa produção, aí a longo prazo eu acho que alguma coisa pode mudar nesse sentido. Então, esse zoneamento da cidade que estabelece áreas em que se pode adensar e outras que não pode adensar, ele deve acontecer, porém com um outro conceito de verticalização. Um outro conceito de verticalização seria muito vertical, mas em núcleos em que ficam distâncias verdes entre eles. Então seriam ilhas, não é? Isso nas áreas já ocupadas, ralamente ocupadas, é possível. Nada diferente do que acontece, que a imobiliária chega numa quadra, compra 5 ou 6 casinhas e sobe os prédios. Só que está preenchendo vazios. O fundo de quintal das casinhas que tinha árvore de fruta, árvore de sombra, desaparece e sobe o pequeno elefante branco, não é? Pequeno, porque o certo seria o contrário do preenchimento dos vazios, para fazer uma black. Seria o estabelecimento de vazios entre áreas. Em vez do altamente preenchimento adensadas dos vazios, o esvaziamento dos cheios.